as estatísticas, elas não mentem, mas as pessoas que fazem as estatísticas, sim, né? Então, se você consegue perceber, se você consegue ter um pouquinho de interpretação estatística e um pouco de conhecimento da hierarquia da medicina baseada em evidências, qual é o estudo que consegue separar o joio do trigo, né, em termos de evidência científica, então você está muito na frente nisso, porque você consegue exatamente entregar para o paciente aquilo que é a função da medicina baseada em evidências. Entregar a melhor evidência disponível, não é só entregar qualquer evidência que existe, né? Porque evidência está aí, controversa o tempo todo. Ovo faz bem, amanhã, semana que vem, ovo faz mal. E aí, o que eu vou acreditar, né? Você acredita na melhor evidência de todas. Então, esse livro, ele tenta exatamente trazer isso, né? Deixar o leitor independente para ele conseguir perceber por si só o que é uma evidência boa, quando é que eu consigo ler no jornal e perceber que o ovo faz bem mesmo ou não, e por aí vai. E como é que a gente faz no meio de uma pandemia dessa? Onde a evidência é muito relativa, né? Porque, Pois é. Ausmer, eu sei que tenho... porque também não posso falar muito o nome, então vou dizer... Eu botei os apelidos agora, sabe? Para não ter problema. Eu chamo de Clô, aquele remédio, chamo de Ivete, o outro que começa com I, e digamos que eu vou chamar de um tratamento... um tratamento antecipado. Um tratamento antecipado. Então, a gente tem o pessoal favorável ao tratamento antecipado, que toma o Clô e a Ivete, e tem o pessoal que só vai tomar o corticoide no 5º, 7º dia, tem o pessoal que não sei o quê, e tem o acolhimento, tem o prestar atenção, tem a observação. Como é que a gente fica no meio dessa história toda? Lida, eu entendo demais essa posição mesmo de quem está assim, como um leigo, né, no meio desse tiroteio, né, de coisas. A gente abre a rede social de uma pessoa, lá naquela rede social daquela pessoa, então tudo isso faz muito bem. E tem inúmeras evidências científicas que fazem bem. Você abre outra rede social e já não faz bem, porque existem muitas evidências científicas que não fazem. E aí, em quem que acreditar, né? Se a gente sempre pensou que a medicina era essa ciência exata, essa ciência que é isso daí, um tratamento funciona, então eu tenho que tomar porque meu médico falou que funciona. Do consultório seguinte vai falar que funciona também. Eu achava que a medicina era assim, né? Então eu vejo muita gente nessa mesma pegada, né? E agora? Eu vou confiar em quê? Em quem, né? A questão, Leda, é que é assim, para que uma evidência seja construída, que ela comece a ser pensada e passe para frente, tem uma coisa muito básica. Foi um cara lá no século passado, Bradford Hill, que falou em termos para você... Ele criou uma série de critérios para você conseguir diferenciar o que é coincidência e o que não é coincidência. Então tem uma série de critérios. Quanto mais critérios você tiver, menos a favor de coincidência fala aquilo ali, tá? É mais uma causalidade mesmo, que a gente chama. Então tem, por exemplo, tem temporalidade. Temporalidade é um critério dele. Então, olha, se eu tomei esse remédio e depois me curei, então existe temporalidade, porque eu tomei o remédio antes de me curar. Isso é uma coisa. Mas ela não fecha a ideia, né? As pessoas têm que entender isso. Ela não fecha, ela é um critério de 9 que existem. Depois desses critérios, você ainda tem que levar para estudo científico. Então, por que eu estou puxando esse assunto aqui? Porque esses tratamentos, né, que foram propostos, eles partiram de uma ideia que não tinha tanta plausibilidade assim. Se a gente for ver dos critérios de Bradford Hill, dos 9, esses tratamentos tinham 2 só dos critérios. Uhum. E quando já partem de uma má plausibilidade, a gente fala que nem vale a pena sair estudando muito e falando sobre isso. Então eu também sinto muito que as pessoas estejam nesse tiroteio, que esteja havendo CPI nesse momento a respeito disso, porque isso não é um assunto político, isso era para estar sendo discutido de maneira muito mais técnica do que está sendo. Eu concordo plenamente, claro. Mas, se a gente pensar que partiu de uma plausibilidade ruim, só para dar um exemplo, o que é que partiu de uma plausibilidade ruim também? Só para dar um exemplo. A existência do monstro do Lago Ness parte de uma plausibilidade ruim. Eu estou partindo para o extremo aqui, tá? Só para dar um exemplo. Tá. Então, isso parte de uma plausibilidade ruim. Por que eu vou perder tempo estudando isso e tentando me dedicar a isso e criando CPI por causa disso, entendeu? São duas coisas que têm uma plausibilidade ruim. E foi daí que surgiram, entendeu? Então, o livro de Medicina Baseada em Evidência, ele tenta explicar isso. Olha, uma ideia, ela sempre parte da plausibilidade.
Você não pode partir já para fazer estudo científico. Porque um estudo científico parte de uma plausibilidade ruim, se ele vier positivo, isso tem provas matemáticas, tem cálculos que o livro tenta explicar, né, de maneira muito simples. Então, o resultado dele provavelmente vai ser falso positivo também. Isso faltou um pouquinho lá atrás, a gente entender que, peraí, não é plausível isso, calma. Então, não precisa, né? A gente está sempre, todos nós, né, a gente quer um remédio, a gente quer uma terapia para tudo. Nós achamos, inclusive, porque a nossa comunicação médico-paciente não era muito boa antes da pandemia, continua sendo muito ruim, nós achamos que tem remédio para tudo sempre. Na verdade, não tem, né? Não tem remédio para tudo sempre. Isso é um fato. A gente tem que comunicar esse fato de uma maneira empática, uma maneira que o paciente entenda e se sinta acolhido mesmo assim. Entendeu? Então, essa é a grande questão com relação a esses tratamentos. Mas, na verdade, esse tratamento que foi usado e que vem sendo usado por uma parte dos médicos, que é demonizado por outros, e que virou uma coisa política, né? Virou uma confusão. Ele tem servido para algumas pessoas. E não é possível que um remédio, mesmo que não esteja indicado, eu fico pensando assim, tem coisa que não é indicada para aquilo, mas que dá certo naquilo. Não é? Não tem? O Botox era para vesgo, né? Para vesgo e tal, não sei o quê, e virou uma coisa estica todo mundo. Não tem outras coisas. Deve ter outros exemplos melhores que esse. Eu só estou lembrando desse. Mas, esse foi um ótimo exemplo. Mas deve ter outros. Então, sei lá, uma coisa que servia para piolho ou serve para outra coisa. Não é? Remédio que a gente tomava para verme uma vez por ano, né? Como os clínicos mandam. Ou 2 vezes, se a gente come muito salada crua na rua. Essas recomendações assim, de clínico, né? De visita anual, visita semestral, e serve para outra coisa. A gente não tem que levar isso em consideração também? Tem, com certeza. Veja, a plausibilidade é o pontapé inicial, sabe, Leda? Só para dar um exemplo, tem um remédio que a gente passa para quem tem coração crescido, que é uma classe de remédio chamada beta-bloqueadores, e até a década de 70, ela não era acreditada. Esse remédio ele faz agudamente o coração bater mais fraco. Quem já tem o coração crescido, o coração já bate fraco. E esse remédio ele faz o coração bater ainda mais fraco, né? Então, É o chamado coração dilatado? É insuficiência cardíaca, né? Então, quem tem o coração crescido, esse remédio faz o coração bater ainda mais fraco. Lá na década de 70 era demonizado, olha, não dá para usar esse remédio, porque ele faz o coração bater ainda mais fraco. Um médico teve uma ideia de falar assim, olha, será que por ele não pode ter um outro efeito aqui por trás que a gente não está vendo ainda? Um dia pode ser descoberto e ele pode melhorar os pacientes? O que foi que ele fez, Leda, naquele tempo? Ele começou estudos pequenos. Ele fez primeiro um estudo, inclusive colocando a própria pele em risco, né? Fez um estudo pequeno com alguns pacientes, conseguiu demonstrar que aqueles pacientes eles saíram vivos depois do estudo com ele, tá? Isso ainda não é a comprovação, porque a letalidade mesmo do coração crescido não é 100%. Então, sair vivo pode não ser simplesmente por causa do remédio, pode ser porque, como a letalidade não é 100%, essa pessoa já ia sair vivo mesmo, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!